capacitado por Deus na área de apologética cultural e tem sido um instrumento do Senhor para nós. E nesse momento nós vamos orar pela vida dele, pela exposição, e depois ele nos trará esta palavra. Oremos, irmãos. Senhor Deus, como é bom nessa conferência missionária sermos instruídos em toda a dimensão da missão e como ela redunda em glórias ao Senhor. E neste momento pedimos para que o Senhor fale a nós por meio do presbítero Rodolfo, abençoa a vida do teu servo que tão zelosamente, tão fielmente tem nos trazido a palavra ao longo desses dias, e usa-o para que o nosso coração seja encorajado na missão e olhemos para Ti com olhos otimistas, olhos de esperança, conhecendo o método de Jesus para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Cumprimento a todos com a paz de Cristo. Queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade e honra de poder compartilhar algo daquilo que temos feito ali no contexto do Labri, né, que é o ministério de acolhida, o ministério de oferecer um refúgio, um abrigo, né, o próprio nome Labri significa isso, para pessoas que tenham questões a respeito da existência de Deus, do sentido da vida, de vocação. Então é um ministério de ensino, mas também é um ministério de hospitalidade, né? Acho que a hospitalidade faz mais parte do DNA do Labri do que ensino e ideias, né? O que pessoas que nunca foram lá acham que é muito mais ideia do que hospitalidade. Bom, e hoje eu queria compartilhar uma palavra que está no texto de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Uma passagem conhecida, né? Que é a parábola do bom samaritano. Mas, no contexto dessa parábola hoje, eu queria que nós meditássemos sobre como Jesus utiliza um método de comunicar a verdade que simplesmente subverte todo o discurso falso, fundado na mentira e na autojustiça, que era típico do doutor da lei. Eu vou aplicar isso para o desafio da igreja e a missão nos nossos dias. Então, diz assim a palavra, Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém, Senhor. Essa é a tua palavra e estamos abertos, Deus, para receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar desse grande exemplo que teu Filho deixou para nós. Pai querido, ilumina nossos corações, comunica as verdades da tua palavra pelo teu Espírito e edifica a tua igreja, Pai. No nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Amém. Irmãos, como eu disse, essa é uma passagem muito conhecida.
É uma passagem utilizada para contexto de missões, para contexto de ministérios de misericórdia, de amparo aos pobres, aos necessitados. Mas o ângulo para entendimento dessa passagem hoje, que eu gostaria de compartilhar, é como Jesus se utiliza de um método apologético, de apresentação da fé cristã, que simplesmente subverte todas as defesas que aquele doutor da lei tinha contra a verdade de Deus. Isso é muito importante, eu queria que a gente prestasse atenção em alguns pontos que muitas vezes passam desapercebidos em relação a essa passagem. Irmãos, nós vivemos hoje um contexto cultural de bastante desafio à fé cristã e à igreja. Por isso, falar de missões se torna cada vez mais importante, porque o nosso contexto, o nosso entorno cultural, cada vez mais se torna desafiador em termos de proclamação do Evangelho. Nós podemos dizer, sem exageros, que a fase que nós vivemos hoje na cultura ocidental é de que nós passamos de uma cultura que havia um consenso cristão, ou seja, mesmo aqueles que não eram cristãos tinham uma certa noção de certo e errado que derivava-se de toda a tradição cristã que influenciou fortemente o Ocidente. Conceitos de casamento, família, de justiça, de valor da vida humana, de defesa da vida humana, como muitos outros. Esse era o consenso que pairava a sociedade. A partir de certo momento, a gente pode dizer aí, virada do século XIX para o XX, com o avanço do secularismo, modernismo, todas as críticas à autoridade bíblica, à própria autoridade da igreja, você passa a ter o que muitos denominaram como uma sociedade pós-cristã. Cada dia mais, esses valores consensuais que as pessoas acreditavam, mesmo que não fossem cristãs, passam a ser abandonados e questionados. O próprio Francis Schaeffer denominava as pessoas da sua época como o homem sem a Bíblia. Ou seja, como a gente alcança o homem sem a Bíblia? Aquele que já não crê na autoridade das Escrituras e aquele que muitas vezes é até mesmo defensivo e ofensivo contra a fé cristã. Irmãos, os tempos já mudaram, e hoje alguns já falam, e eu acho que não é exagero, que de uma era pós-cristã a gente tem passado atualmente uma era anticristã. Ou seja, o consenso da cultura hoje tem colocado valores cristãos, valores básicos, como o valor da vida humana, a defesa da vida humana e da dignidade única da vida humana, valores como casamento, família, sexualidade, pontos básicos de que existem homem e mulher, valores como amor, bondade, serviço e a defesa de uma vida santa, Todos esses valores são hoje tidos por muitos grupos cada vez mais poderosos na sociedade como valores opressores, valores que fazem com que certas minorias sejam lançadas para a periferia da sociedade, ou até mesmo oprimidas. Então, muitos têm um discurso cada vez mais beligerante contra a própria fé cristã. Ora, nesse contexto, falar de missão e falar de apologética é muito apropriado. Então, gente, o termo apologética, foi lido aqui o trecho do contexto de 1 Pedro, no versículo 15 do capítulo 3 de 1 Pedro, Pedro usa um termo ali que é o seguinte: estejais sempre preparados para responder a todo aquele que questiona a razão da esperança que há em vós. E esse termo responder no grego original é justamente apologia. É daí que vem apologética. Então, o que Pedro diz ali e por que muitos interpretam esse versículo como um mandato apologético para todos os cristãos? É que os cristãos têm que estar preparados, é claro, com todo o exemplo de vida e coerência, Pedro fala isso em todo o contexto daquele versículo, mas que o cristão ele tem de saber oferecer, e apologia, no sentido grego original, tem um sentido básico de oferecer um discurso que seja capaz de ser entendido. Um discurso que tenha plausibilidade para a mente inquiridora de alguém. Não por acaso, um dos livros clássicos da filosofia é justamente um livro que se chama A Apologia de Sócrates, escrito por Platão. E o que ele conta? A defesa que Sócrates fez da sua vida e ensinamentos diante daqueles que o acusavam. Sócrates tinha sido acusado de seduzir a juventude ateniense, afastando a juventude das divindades que eram adoradas na cidade. Ou seja, Sócrates tinha se tornado um subversivo social. Ora, então, a apologética tem esse sentido. E em contextos em que a fé é desafiada e a fé, muitas vezes, é até mesmo atacada, a apologética se torna, mais uma vez, um ministério relevante para a igreja.
Um autor cristão chamado Os Guinness, ele costumava denominar a apologética como uma espécie de ministério de relações exteriores da igreja. Ou seja, sempre que a igreja era atacada, era acusada falsamente pelos seus inimigos e pela sociedade circundante, aqueles que eram os apologetas ou apologistas sempre apresentavam um discurso que dizia o seguinte: olha, não é assim como vocês estão pensando. Então, por exemplo, a igreja primitiva enfrentava acusações de que cristãos eram pessoas que eram verdadeiros canibais. Havia esse boato de que os cristãos comiam a carne de pessoas mortas, porque era a ceia, né? Era a carne de Cristo. E o boato era que os cristãos comiam carne de gente morta. Haviam outros boatos que os cristãos adoravam um assassino, um subversivo do Império Romano, e de que isso era uma seita muito perigosa. Então se levantaram aí grandes apologetas, como Justino Mártir, que escreveu uma carta para o imperador dizendo: olha, os cristãos, de todos aqueles do império, talvez sejam aqueles que mais beneficiam a sociedade. São justos nos seus fazeres, eles honram a sua palavra, eles pagam seus impostos. Ou seja, todo esse boato é falso. E outros apologistas foram fundamentais para que a igreja cristã passasse de uma seita temida pela sociedade para ser um grupo até mesmo celebrado e convidado a participar de instâncias de poder, como a gente sabe que ocorreu ao longo da história. Então, por exemplo, Orígenes, apesar de ter pontos doutrinários altamente questionáveis, mas ele escreveu um livro chamado Contra Celso, que foi talvez a defesa mais importante da fé cristã ali por volta do século II para o III, porque Celso era um filósofo pagão e ele havia escrito um livro sobre a verdadeira doutrina, dizendo que a verdadeira doutrina era a filosofia grega que havia sido herdada aos romanos. E ele atacava justamente a fé cristã por se afastar da verdade. E Orígenes escreve esse livro que se tornou clássico, e ele, pela capacidade que ele tinha, ele praticamente desmontou os principais argumentos de Celso, e se tornou aí um clássico esse livro de Orígenes. Ora, gente, esse contexto é importante por quê? Porque nós temos, de novo, de aprender a defender a fé cristã, oferecer uma razão, uma resposta razoável, coerente da nossa fé. Mas como fazer isso diante de um contexto em que a igreja é acusada de coisas, de injustiças, de opressões, e de ser até mesmo um entrave ao avanço da humanidade? Ontem eu citei aqui que os novos ateístas, os neo-ateístas europeus, eles têm investido até mesmo em propaganda pública, em ônibus, rede de televisão, dizendo o seguinte, que um dos entraves para o avanço da humanidade, eles são naturalistas, eles creem que o ser humano tem que avançar em termos evolutivos, de que a religião seria um grande empecilho para esse avanço da humanidade enquanto espécie. E que, portanto, você deveria, e a sociedade deveria abandonar por completo qualquer tipo de crença religiosa. Ora, diante de tantos desafios, onde a igreja pode encontrar inspiração, onde a igreja pode encontrar um fundamento sólido? Em Jesus, O nosso mestre Jesus, aquele que é a fonte de vida da igreja, e aquele que também é o exemplo que a igreja deve seguir. E nesse trecho, eu desafio os irmãos a olharem esse texto da parábola do bom samaritano como uma grande forma que Jesus nos ensina de como subverter um discurso que é colocado para defender uma vida que não vivia na verdade. Porque o grande ponto de Jesus confrontar as pessoas é que Jesus sabia que aqueles que questionavam a sua autoridade, eles mesmos não tinham autoridade, porque eles viviam uma mentira. Jesus faz algo semelhante quando os fariseus mandaram alguém para perguntar se deveríamos pagar imposto a César. Lembram disso? Eles queriam colocar Jesus numa enrascada. E o que Jesus faz? Ele diz o seguinte: olha, esse denário aqui, ele deve ser pago a César ou ele deve ser pago aos homens? Ou seja, Jesus questiona os fariseus. Gente, eu confundi as histórias, tá? O que eu queria dizer é quando Jesus fala do batismo de João Batista. E eles questionam com que autoridade Jesus ensinava. Porque Jesus também questiona a respeito do denário, mas o ponto aqui é outro. Gente, lembram-se o que Jesus questiona os fariseus? Ele diz o seguinte: se vocês querem confrontar a minha autoridade de ser quem eu sou e falar as coisas que eu falo, então me respondam uma pergunta. O batismo de João veio de Deus ou ele veio dos homens? E os fariseus se reuniram, discutiram, falaram: e aí?
Porque eles tinham mentira nas suas vidas. Se a gente falar que é de Deus, ele vai falar: e por que vocês não batizaram então? E eles vão descobrir que nós estamos na mentira. Se a gente falar que é dos homens, o povo vai se revoltar contra nós, porque todos acreditavam que o batismo de João Batista vinha de Deus. Percebem? A mentira na vida dos fariseus levou com que eles não pudessem confrontar Jesus na autoridade de Cristo. E eles chegam para Jesus e dizem o seguinte: nós não vamos te responder. Aí Jesus fala assim: então eu também não vou responder com que autoridade eu faço essas coisas. Ou seja, se vocês não têm verdade na vida de vocês, quem são vocês para questionar a minha autoridade? Irmãos, é algo semelhante que Jesus faz aqui. O que esse trecho nos demonstra é que aquele doutor da lei, ele não veio para aprender de Jesus. Ele não veio realmente para encontrar a verdade. Ele queria justificar os seus próprios erros. Isso é muito claro. Se a gente vê aqui nos versículos 25 a 29, a gente percebe as motivações desse jovem doutor da lei, altamente respeitado no contexto judaico. E a palavra diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com que intuito? De pôr Jesus à prova. Esse era o intuito. Não era de encontrar a verdade. Era de confrontar a autoridade de Jesus. Ou, no versículo 29, depois de Jesus perguntar sobre o coração da lei e ele responder corretamente, no versículo 29 a Bíblia diz o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele não queria, na verdade, ele não tinha dificuldade de saber disso. Na verdade, ele tinha que ter ido embora, né? Ele quis arrumar mais confusão para a vida dele, querendo ainda prosseguir naquela discussão com Jesus. Irmãos, um ponto muito interessante que a Bíblia nos revela, e que esse trecho também nos demonstra, é o seguinte: por trás de toda a vida errada, por trás de toda a vida fundada no erro, o ser humano tende a construir discursos que tendem a dar plausibilidade para o seu estilo de vida. Ou seja, por trás da mentira existem discursos bem elaborados que tendem a afirmar aquele estilo de vida e aquelas crenças centrais. Se você ler Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25, você vai perceber que Paulo diz que essa é a dinâmica da incredulidade. Irmãos, a dinâmica da incredulidade que Paulo diz, e Paulo, irmãos, Romano capítulo 1, ele está dizendo o seguinte: por que o evangelho é necessário? E Paulo começa: porque a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda injustiça e impiedade dos homens. Ou seja, a relação dos homens com Deus, por causa da injustiça e da impiedade, é de evocar a ira do Senhor. Por isso o evangelho é necessário. E Paulo diz: olha, o que esses homens que vivem na injustiça fazem? Paulo diz: eles abandonam a glória do Deus Criador e eles passam a adorar, ao invés do Criador, que é bendito eternamente, a própria criatura. Ou seja, a dinâmica da incredulidade que Paulo diz é: ninguém deixa de crer em alguma coisa. Quando as pessoas deixam de crer e de reconhecer que existe um Criador que é bendito eternamente, e que Paulo diz, os seus atributos são revelados na criação, tanto o seu eterno poder quanto divindade, Paulo cita que esses homens passam a adorar e a idolatrar a própria criatura. Irmãos, crenças todos os seres humanos têm. Não existe diferença em termos de termos crenças entre o cristão e o não cristão. O que a Bíblia diz é: o ser humano foi feito para adorar a Deus. E quando ele não adora a Deus, ele certamente colocou no lugar de Deus alguma forma de ídolo. E Paulo diz que discursos são feitos para promover e para justificar essa vida ímpia. E Paulo diz que nesses discursos eles se desvaneceram e o coração insensato se lhe obscureceu. Então existem discursos, existem formas de entender a vida que ocultam a pessoa do Evangelho. E isso é algo que hoje nós vemos muito em voga. Ideologias, visões de mundo, discursos bem elaborados que sempre ocultam uma falsidade, uma mentira, um erro. Sempre por trás de um discurso que resiste ao Evangelho, irmãos, podemos ter a plena convicção disso, existe um ídolo. Existe um centro de organização do sentido da vida daquela pessoa que o faz resistir ao Evangelho. E por que a idolatria é muito sutil? Porque Paulo diz: os seres humanos adoram a criatura no lugar do Criador. Irmãos, a criatura é má ou a criação é má em si mesma?
Não. A dinâmica da idolatria é sutil, porque a idolatria em forma de discursos, de visões de mundo, geralmente ela tenta justificar uma vida por trás de um princípio que não é mau em si mesmo, mas que, se tomado unicamente e tornado absoluto, ele se torna um ídolo que destrói o ser humano. Vou dar 2 exemplos para ficar muito claro. O hedonismo, que hoje, no meu modo de ver, é um dos grandes discursos que autorizam a vida contemporânea. Ou seja, a justificativa para a vida plena, para muitos hoje, é a busca do prazer. Se você não está curtindo, se você não está tendo prazer em algo, você deve abandonar aquilo. Ora, irmãos, o que está por trás do grande número de divórcios do nosso tempo? No meu modo de ver, é que, geralmente, o cônjuge não quer passar por períodos de desavenças, conflitos que são comuns no relacionamento. Ou seja, o hedonista, o cálculo dele é: estou tendo prazer nisso? Estou tendo curtição nesse tipo de relacionamento ou nesse contexto? Se não estou, então eu pulo fora. Para o hedonista, o prazer é o princípio que ordena a sua vida. Ora, irmãos, não há nada de mal no prazer em si, mas se o prazer se torna sua referência, aquilo se torna o quê? Um ídolo. E o seu discurso de defender isso é, na verdade, um discurso que justifica a impiedade. Ora, qual é o grande motivo por trás de toda essa guerra para a aprovação do aborto? Irmãos, com certeza não é a defesa somente dos direitos das mulheres que têm mais vulnerabilidade. Com certeza não é. Toda a luta para aprovar o aborto é justamente que as pessoas não tenham que arcar com a consequência das suas decisões. É você se isentar da responsabilidade por algo que é inevitável na estrutura da realidade. Porque ninguém tem uma relação sexual sem que haja um potencial real de gerar um filho, porque Deus nos criou assim. Mas o hedonismo, para querer ter o prazer sem as responsabilidades que são envolvidas nesses prazeres, eles tentam justificar a impiedade por meio de discursos que muitas vezes parecem até mesmo serem razoáveis. Ora, o naturalismo, que coloca a natureza como fonte de todo o sentido da realidade, é um outro tipo de discurso idólatra, um discurso que falseia a realidade e justifica coisas que Deus não aprova. Irmãos, nesse sentido, o que Jesus nos mostra é: aquele jovem, com o seu discurso de autojustiça, ele, na verdade, tentava ocultar uma mentira que havia no seu coração. E o que nós, como igreja, devemos aprender com Jesus, basicamente é isso: que todo discurso que nega o senhorio de Cristo, todo discurso que nega a realidade de um Criador que transcende a criação e que nos dá todas as coisas boas, esses discursos, eles têm que ser confrontados. Nós temos, como igreja, a tarefa profética de acusar e denunciar que, por trás de muitos discursos bem elaborados, esconde um ídolo que, na verdade, está ocupando o lugar que somente Deus pode ocupar. Ora, isso os cristãos têm feito por toda a história. Isso os cristãos têm feito principalmente por meio de tarefa apologética, por meio de ensino e por meio de confronto da idolatria. Nos versos 30 a 36, Jesus, então, começa a subverter esse discurso do jovem doutor. Irmãos, e o que é impressionante naquilo que Jesus faz é que ele vai confrontando os ídolos que aquele jovem doutor tinha, que era a própria visão religiosa que ele tinha, que justificava o fato, irmãos, e que Jesus, no final dessa passagem, vai comprovar e ele vai reconhecer de que o problema dele não era saber quem era o próximo, era ele, de fato, amar o próximo. Ele não amava o próximo. É isso que Jesus quer demonstrar para ele. Ora, o seu problema não é de conhecimento. Você falou muito bem que a lei exige. O seu problema é que você não é o próximo de ninguém. Você não ama, você não obedece o próprio mandamento que você descreveu. E isso é o que gera a mentira que levou esse jovem a tentar confrontar Jesus e se auto-justificar. Ora, irmãos, Jesus então começa nesse trecho da parábola do bom samaritano a apontar todos os símbolos dominantes que eram parte daquela visão de mundo daquele jovem. Então Jesus fala, por exemplo, qual é o cerne da história? Você tem um caminho, de Jerusalém a Jericó, era um caminho de mais de 20 quilômetros, e você tinha uma descida íngreme, razoavelmente íngreme, e quem desce por aquele caminho? 2 dos principais símbolos da vida religiosa, que era a vida daquele doutor da lei: o sacerdote e o levita.
Ora, o que Jesus demonstra é o seguinte: a religião que você crê e aquilo que está baseando todo o seu conhecimento, mas que não está levando você a obedecer a Deus, isso deve ser, digamos, subvertido para que você reconheça que o seu problema não é de conhecimento, o seu problema é de resistir à verdade de Deus. Irmãos, parábolas têm um poder único de comunicar verdades duras de forma indireta. Um autor que escreveu muito sobre isso e que essa parte do pensamento dele é riquíssima é o Søren Kierkegaard. Foi um filósofo dinamarquês do século XIX. Em um livro dele chamado A Prática no Cristianismo, ele desenvolve uma tese fantástica. Ele chama o seguinte, de que Jesus, por causa da autoridade de ser Deus na forma humana, ele comunicava as verdades do reino de uma forma indireta que subvertia os valores e aquilo que as pessoas criam, mas sem apelar à sua autoridade de forma direta. Irmão, se você acompanhar os evangelhos, Jesus começou a falar por parábolas justamente quando o povo judeu passou a resistir à sua autoridade. A Bíblia fala isso de muito clara. Quando eles passaram a resistir Jesus, Jesus começou a lhes falar por parábolas. No livro de Mateus, no capítulo 10, os discípulos perguntam a Jesus, Mateus capítulo 13, versículos 10 a 13, por que Jesus falava em parábolas? Jesus dá uma pista, ele diz o seguinte, é para que eles vendo não vejam e para que eles ouvindo não ouçam, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros isso não é dado a conhecer. Então o que Jesus diz é que a parábola tem uma dinâmica que ela revela ao mesmo tempo que oculta. Aquele que quer encontrar a verdade vai reconhecer a verdade numa parábola. Aquele que não quer encontrar a verdade não vai reconhecer a verdade na parábola. Irmãos, isso é muito claro quando a gente usa metáforas. Metáforas são ambíguas e parábolas usam muitas metáforas e analogias. Por isso, a arte, e a obra de arte geralmente é metafórica, gera tantas discussões e tantas diferentes interpretações. Às vezes você assiste um filme e conversa com o rapaz que está do seu lado e fala, gente, esse filme me passou isso, isso, isso. E a pessoa, eu não vi nada disso. Para mim, esse filme fala disso, disso e disso. Porque as metáforas trabalham a imaginação e elas comunicam de forma sutil e indireta. Então, a parábola do bom samaritano é um recurso que Jesus usa para subverter o engano e a mentira na qual vivia aquele jovem. No versículo 30, Jesus coloca que a situação que Jesus queria informar é que há a necessidade de que o amor do próximo ou ao próximo seja manifesto. Ou seja, um homem foi salteado, foi abandonado à beira do caminho e deixado como morto. Então, ele tinha que ser socorrido por alguém que tivesse o amor. Então, essa é a situação que Jesus coloca na parábola. Versículos 21 a 32, Jesus apresenta esses símbolos dominantes da visão religiosa daquele doutor, o sacerdote e o levita. Por causa de vários rituais de purificação, e a gente não sabe, de fato, a justificativa deles não terem socorrido aquele jovem, mas o que Jesus implica é, faltou, de fato, o amor ao próximo. Não havia amor ao próximo. Ou seja, a religião judaica, com seus símbolos dominantes, não é suficiente para você estar na verdade. E aí Jesus apresenta o que para os judeus era escandaloso, o samaritano, como um símbolo de realização da verdade que aquele doutor da lei não conseguia realizar. Ora, para quem sabe do contexto da época, os samaritanos eram, digamos, inimigos culturais dos judeus. O encontro de Jesus com a mulher samaritana diz isso muito bem, né? Os judeus adoram no templo, nós adoramos aqui. Havia um tipo de disputa de qual era o povo que realmente detinha a aliança e o pacto com Deus. Ora, o que Deus havia chamado Israel a fazer é de ser uma luz para as nações. É de ser uma nação que refletisse a glória do Criador para todas as nações da terra. Mas a característica básica desse momento, que é chamado por muitos de judaísmo do segundo templo, é de que eles se enclausuraram na aliança que eles tinham com Deus, como filhos de Abraão, e por causa disso eles começaram a excluir os outros povos, a excluir as pessoas da aliança, ao invés de ser uma luz para as nações. Vários autores têm dito isso. O N.T. Wright é um autor que tem trechos perigosos da teologia dele, mas ele, como especialista nessa época, ele diz, olha, uma característica básica dos judeus dessa época, eles se orgulhavam da sua religião e eles tinham se tornado não somente exclusivistas, mas um povo que excluía os outros. Os judeus se tornaram autocentrados. Então, como você vai amar o próximo
se o cerne da sua religião se tornou a exclusão daquele que é diferente? Então, Jesus coloca o samaritano justamente para indicar isso, que aqueles que os judeus achavam que não tinham nada de Deus, poderiam ser, surpreendentemente, aqueles que estavam vivendo a verdade. Então, no versículo 33 a 35, Jesus fala de forma muito clara: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. O samaritano não só se compadeceu, ele agiu para que as feridas, para que a dor, para que aquele momento de vulnerabilidade do homem, caído como morto, fosse superado. Ele deixou o homem na hospedaria e ainda disponibilizou recursos para que ele fosse bem cuidado. Ora, irmãos, Jesus subverte todas as convicções fundamentais por trás das quais esse doutor da lei se escondia. E, no final da parábola, digamos, o checkmate de Jesus, né? Lembre-se, irmãos, o poder da imaginação de comunicar indiretamente verdades é muito poderoso, por quê? Porque, geralmente, você está desarmado diante de uma história. Não é por acaso que pesquisas recentes na Europa dizem o seguinte, que muitas pessoas, hoje na Europa, dizem que creem em Deus, e têm até mesmo afinidade com a fé cristã. Agora, olha que interessante, quando essa pesquisa fez a seguinte pergunta: em qual contexto você teve alguma experiência com Deus ou com a transcendência? A maioria respondeu que foi contextos de obras de arte. Seja vendo imagens em uma galeria, seja assistindo filmes, seja numa peça de teatro, muitas pessoas têm tido experiências de transcendência justamente por meio de obras estéticas, que são, de alguma forma, parábolas, comunicam de forma indireta. Um exemplo muito interessante de Gareth Higgins, que escreveu um livro chamado Como os Filmes Ajudaram a Salvar a Minha Alma. E ele conta a seguinte história: ele era um incrédulo, resistente à fé cristã, mas assistindo um filme, gente, e pasmem, o filme que o precipitou para uma conversão foi O Clube da Luta. Eu fiquei interessado, falei, gente, como que Clube da Luta converteu esse sujeito? Mas ele disse que em uma fase do filme, o Brad Pitt, né, que coordenava lá o Clube da Luta, disse que a crise que eles viviam nesse momento não era uma crise mais ideológica, de conflito político externo, era uma crise de falta de sentido. Por isso eles tinham o Clube da Luta, para eles se sentirem vivos ali naquele gesto de ataque corporal um ao outro. E ele disse que quando o ator naquele filme falou isso, uma luz acendeu e falou assim, gente, eu sou isso aí. Eu não tenho sentido na vida. Digamos assim, eu sou um potencial membro do Clube da Luta. E isso levou uma busca que o conduziu à conversão. E hoje ele tem um ministério de utilizar filmes e obras de arte para levar pessoas a Cristo Jesus. E muitos têm feito isso no contexto europeu com frutos surpreendentes. Ora, obras de arte são como parábolas, usam metáforas, comunicam indiretamente, e Jesus conduziu aquele jovem, por meio da sua parábola, a reconhecer que ele, sim, vivia no erro. Versículos 36 e 37. Após subverter os símbolos dominantes, o que Jesus disse para o jovem? Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Ou seja, quem foi o próximo? Aqueles que representam a sua visão de mundo, a sua religião excludente, exclusiva, que não ama, que conhece o mandamento, mas não obedece? Ou foi aquele samaritano que você acha perdido, mas que de fato obedeceu ao mandamento de amar ao próximo? E é surpreendente porque o jovem, o doutor da lei, respondeu-lhe o que usou de misericórdia para com ele. Checkmate. Jesus conduziu aquele jovem, por meio de uma parábola, a reconhecer que ele não vivia na verdade. E que ele não tinha razão nenhuma de pôr Jesus à prova ou de se justificar perante Jesus. Jesus, então, termina de forma bem abrupta, né, como Jesus sempre fazia com quem não tinha muita paciência, mas amava. Ele disse o seguinte, então lhe disse Jesus, então vai e vive dessa forma, procede de igual modo. Então vai, meu amigo, e obedece a Deus. Então vai e vive a verdade. Não tente se esconder por trás da sua visão de mundo, altamente religiosa, sofisticada, mas que recusa a obedecer os mandamentos de Deus. Irmãos, Jesus nos dá aqui um grande exemplo.
Em contextos onde a fé é muito resistida, em contextos onde as pessoas acham que Deus está no banco dos réus, uma metáfora que C.S. Lewis usou, que a sociedade moderna secular, ela trata Deus como se Deus precisasse se justificar e responder às perguntas. É como se Deus estivesse no banco dos réus. E o C.S. Lewis é uma das pessoas que disse, olha, de forma nenhuma, quem está no banco dos réus é o ser humano que não tem a Deus. É ele que tem que dar respostas. É ele que tem que reconhecer que sem Deus não há sentido para a realidade. E C.S. Lewis foi também um grande apologeta que usou também muitas parábolas. Para quem já leu as Crônicas de Nárnia ou a trilogia científica de C.S. Lewis, sabe que ele era um mestre em criar histórias da imaginação que comunicavam verdades. Irmãos, diante de todas as teorias contemporâneas que atacam a fé, diante de todos os filmes, produções artísticas que tentam acusar a igreja de ser um veículo de opressão e injustiça ou de não conter a verdade, diante de tanta resistência, nós não podemos ficar entrincheirados. Nós não podemos nos cercar de uma proteção, como a apologética muitas vezes foi vista, para que nós defendêssemos a nossa fé do ataque dos inimigos. Não, irmãos. O que Jesus nos ensina é, se nós realmente vivemos a verdade e temos a verdade, nós devemos colocar as perguntas para os incrédulos, colocar as perguntas para uma sociedade, para as pessoas que resistem ao poder da verdade de Jesus. Não existe outra autoridade fora do que a palavra diz e do que Jesus, como a palavra encarnada de Deus, representa. Ou seja, todo discurso que resiste à fé cristã, ele deve, de alguma forma, ser, pela igreja, subvertido, em amor, para conduzir as pessoas à verdade. Isso é algo que a igreja é chamada a fazer. Ora, irmãos, qual exemplo nós temos melhor do que o que Jesus nos deixou? Por isso eu convido a todos os irmãos a orarmos a Deus para que nós tenhamos sabedoria, para que Deus nos dê condições, irmãos, de criarmos como igreja as grandes metáforas que vão, na verdade, encaminhar o mundo para encontrar a Jesus. Cristãos do passado, eu disse nas palestras desses 2 dias de conferência, foram responsáveis, irmãos, por criar as grandes metáforas que orientavam a imaginação humana. Talvez o maior poema já escrito na história da humanidade tenha sido o Inferno de Dante, ou a Divina Comédia. Ora, Dante usa a poesia de forma magistral para comunicar uma verdade, ainda que nós tenhamos discordâncias com Dante, mas de que a realidade pertence a Deus. E de que, no final das contas, todos terão de prestar contas a esse Deus. Ou, por exemplo, um grande profeta que criou várias metáforas poderosas, Fyodor Dostoiévski, talvez um dos meus autores favoritos. Irmãos, Dostoiévski criava histórias que iam no coração da hipocrisia da sociedade russa da sua época. Dostoiévski criava narrativas que informavam para as pessoas caminhos para a verdade. Não por acaso, muitas pessoas alcançam a fé cristã por meio de obras como a de Dostoiévski, ou poemas como o de Dante, ou livros como o de C.S. Lewis. Eu não chego a dizer que pessoas tenham convertido por meio das parábolas de Lewis como converteram pelo ministério do Billy Graham, não chegaria a tanto. Mas, irmãos, com toda certeza, centenas de milhares de pessoas chegaram à fé cristã por meio dessas narrativas de grandes cristãos que subverteram o erro e o engano em que a nossa cultura e as pessoas vivem. Vamos ficar de pé? Jesus utilizava uma apologética de amor para confrontar o erro. Não era para demonstrar superioridade intelectual, não era para vencer um argumento. Era para demonstrar que fora de Deus não existe verdade. E se nós não tivermos uma vida transparente diante de Deus, a gente não tem condição nenhuma de confrontar a autoridade do Evangelho, de Cristo e da igreja, que é o corpo de Cristo. Oremos a Deus para que Deus dê sabedoria para cristãos fazerem missão em nosso tempo, utilizando também parábolas, histórias, apologética que seja criativa e que subverta aqueles que tentam confrontar a fé ou se defender da fé. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra.
Pai querido, essa parábola nos ensina muitas outras coisas sobre o amor ao próximo, o dever com aquele que está fragilizado e necessitado. Mas essa palavra também nos ensina, Deus, como se utilizar de parábolas, histórias, de narrativas para apontar o erro e o engano daqueles que, Pai queridos, tentam se esconder, tentam evitar a verdade. Deus, e que a Tua palavra também nos confronte em áreas da nossa vida em que nós ainda não temos, Pai, vivido o Evangelho, obedecido os Teus mandamentos. Muitas vezes nós também temos áreas que precisam ser subvertidas, argumentos sobre a desobediência que precisam ser quebrados pela sabedoria do Senhor. Pai querido, em relação ao mundo contemporâneo, às missões, ao desafio que cada um de nós tem, Pai, nos contextos em que nós vivemos, que o Senhor nos dê sabedoria para que nós comuniquemos o Evangelho seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E isso, como Pedro nos ensinou em 1 Pedro, exige uma vida verdadeira. Antes de uma resposta coerente, a vida tem que demonstrar verdade. Que a Tua igreja possa viver isso e nós possamos ser luz para essa geração. No nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.